Fala galera do segundo ITA, tudo beleza? Vamos aqui continuar sistema endócrino. Nós paramos em tireoide e agora eu estou te apresentando a calcitonina, hormônio tireoidiano, certo? Que é hipocalcemiante. O que isso quer dizer, professor? Diminui o cálcio do sangue. Por quê? Porque aumenta a concentração deste íon lá no osso. Então, professor, a calcitonina, o próprio nome diz, ela é calcificante do osso. Ela aumenta a concentração de cálcio no osso. Porém, entretanto, é preciso saber que existe um hormônio antagônico, que é exatamente o paratormônio, produzido pela paratireoide. Ah, professor, e qual é o papel dele, professor? Ora, o papel do paratormônio é exatamente o contrário da calcitonina. Se a calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue, depositando esse cálcio no osso, o paratormônio exatamente o quê? Se tem pouco cálcio no sangue, ele é hipercalcemiante. O que é que isso quer dizer? Que ele vai tirar do osso, cálcio do osso, para mandar para onde? Para o sangue. Então, professor, eu posso associar esses dois hormônios. Eu posso associar esses dois hormônios à regulação do cálcio, tanto no sangue quanto no osso, sim. Doenças como, por exemplo, a osteoporose estão totalmente vinculadas, galera, ao descontrole, né? A desregulação desse sistema aí de antagonismo entre calcitonina e paratormônio. Beleza, professor? Vamos adiante. Nós agora, galera, estamos vendo exatamente a parte de suprarrenais ou adrenais. Professor, eu normalmente chamo de suprarrenal, beleza. Mas saiba que também é possível chamar de quê? De adrenal. Mariano, quem é que atua nessa adrenal? Tu lembra o tal de adrenocorticotrófico produzido lá na adenohipófise? Vem da adenohipófise, atua na adrenal, na zona cortical. Por isso córtex, por isso adrenocorticotrófico. Aí vai produzir o quê? Esse córtex da suprarrenal? O cortisol e a aldosterona. Já a parte medular, né, a parte mais interna, ela já vai produzir o quê? A epinefrina, que eu vou chamar de adrenalina, e a norepinefrina, que nada mais é do que a noradrenalina. Bora para frente. Agora a gente vai ver exatamente o quê? Que os glicocorticoides, glicocorticoide, são hormônios do córtex da suprarrenal, derivados de quem? De colesterol. Tanto os mineralocorticoides, no caso a aldosterona, quanto o glicocorticoide, que é o cortisol. Galera, esta tal cortisol ou hidrocortisona, olha o que é que ela fala. O nome não é glico. Glico vem de glicose. Vem no metabolismo de quem? Da glicose, metabolismo de proteínas e gorduras. Ela, ou ele, cortisol, vai aumentar a glicemia. Junto com quem? Junto com o glucagon. Reduz processos inflamatórios, processos alérgicos. Por isso que alguns antialérgicos são o quê? A base de corticoides. Ah, professor. Pronto. Já os mineralocorticoides, no caso a aldosterona, tem a ver com a pressão arterial, tem a ver com o volume sanguíneo, pois regula a absorção de sódio e potássio a nível de quê? De néfrons. A gente já viu essa parte. Beleza, professor. Já a parte o quê? Medular, da suprarrenal,
produz a epinefrina e a norepinefrina. Mariano, a adrenalina e a noradrenalina. Galera, esses dois hormônios são atribuídos a ele o título de hormônios do medo, do preparo do organismo para a luta ou fuga. Tem muito a ver com o sistema nervoso periférico autônomo simpático. Vai te preparar para a luta ou fuga. Regula. Tem a questão da vasoconstrição arterial e venosa, aumento da taxa de açúcares no sangue, redistribui sangue principalmente para quem? Para os músculos. Já a norepinefrina ou noradrenalina, ela atua em conjunto com a epinefrina, ok, e vai acelerar os batimentos cardíacos sem alterar decisivamente ou impactantemente a questão de quem? Da pressão arterial. Ah, professor. Professor, e o pâncreas? Galera, é o tipo de órgão, é o tipo de glândula mista ou anfícrina muito cobrada em prova. Por quê, professor? Porque ela, ou ele, pâncreas, ela, glândula, ela é mista, ou seja, ela tem uma porção exócrina, que libera o suco pancreático no interior do duodeno, e tem uma outra região, chamada de ilhotas de Langerhans, que são o quê? Responsáveis pela produção e liberação dentro da corrente sanguínea dos dois hormônios, o quê? Glicemiantes, né? Insulina e glucagon, que fazem o controle principal da glicemia sanguínea. Mariano, a primeira coisa que eu tenho que saber, insulina, galera. A insulina é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Já o glucagon são formados pelas células o quê? Alfa das ilhotas de Langerhans. Eu também tenho que te dizer que insulina e glucagon são antagônicas. Professor, o que é que a insulina faz? Diminui a glicose do sangue. Como é que essa glicose ela é diminuída? Ora, por dois motivos. Primeiro, a insulina manda a glicose para dentro das células. E quando as células já estão com glicose, a insulina pega o excesso de glicose e transforma em quê? Em glicogênio lá no fígado. Pronto. Por isso que a insulina atua o quê? Após as refeições, justamente quando você ingere o quê? Açúcares. Agora, se você já almoçou, se você já lanchou, tem algum tempo, 3 horas, 4 horas, o nível de glicose está muito baixo a nível sanguíneo. Está faltando glicose aonde? Nas células. Aí é a hora das células alfa produzirem o glucagon, que vão atuar exatamente aonde? No fígado. Dizendo assim, ei fígado, me dá o glicogênio, que eu vou quebrar o glicogênio e vou o quê? E vou transformá-lo em glicose. E essa glicose vai servir exatamente o quê? Para nutrir as células por meio da glicose, né? Um reforço aí energético, um suplemento energético. O cara diz, professor, mas não deixa de ser o quê? Antagônico. Agora, galera, eu preciso também te dizer sobre os tipos de diabetes. Nós falamos anteriormente da diabetes insípidos, que é a falta ou a diminuição da quantidade de ADH, do antidiurético. Aqui é a diabetes mellitus. Tem a ver com quem? Com as taxas de glicose do sangue. Tem a diabetes tipo 1, que é um problema o quê? Lá nas células beta do pâncreas e diminui a produção de insulina. Ou a diabetes tipo 2,
que a quantidade de insulina é suficiente. Mas o problema é que as células se tornam o quê? Resistentes, insensíveis à insulina. Uma pessoa normal era mais ou menos assim, ó, a insulina batendo na célula. A célula facilmente reconhece a insulina e já deixa entrar quem? A glicose. Já a pessoa com diabetes tipo 2, a insulina perde a sensibilidade. A célula não reconhece a insulina. Com isso, não entra glicose na célula. Fala, meu Deus. Então, nas duas situações, o que é que você tem? Um aumento da glicemia. E o que é que isso repercute, galera? Dentre outras coisas, problemas circulatórios, problemas de cicatrização. Nossa Senhora! Então, aí, os dois tipos de quê? De hormônios quanto à glicemia, no controle da glicemia. Professor, e agora? As duas últimas glândulas. No caso, as gônadas, masculina, testículo, feminina, ovário. Lembrem-se que o FSH e o LH são produzidos pela adenohipófise e vão atuar no testículo. O FSH especificamente vai produzir o quê? Vai induzir a produção de quem? De espermatozoides. Já o LH atua na produção de quem? Da testosterona. O FSH atua exatamente aonde? Nas células germinativas. Já o LH atua exatamente nas células de Leydig, certo? Que vão produzir o quê? E secretar o quê? A testosterona. Lembrando, galera, que a testosterona é responsável pelo aparecimento e a manutenção das características sexuais masculinas. Beleza? Amadurecimento dos órgãos genitais e a questão do libido. Beleza? Da vontade pelo sexo. Pronto. Professor, e na mulher, o FSH e o LH vão atuar no ovário, o FSH vai atuar exatamente nos folículos ovarianos, chama de folículo de Grafe. Para quê? Para amadurecer o óvulo, o ovócito 2. Beleza. Mas também o FSH, durante esse processo de amadurecimento do gameta feminino, também vai haver a formação de quem? De estrógeno. Já o LH atua exatamente aonde? No folículo para a ovulação, imediatamente à ovulação, e depois nesse tal de corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir o quê? A progesterona. Então, deixa eu ver se eu entendi, Mariana. O FSH estimula a formação do óvulo e a produção de estrógeno. Já o LH atua na ovulação e depois na produção de quem? Da progesterona. Ah, professor. Aqui ele está colocando, ó, estrógeno e a progesterona. Isso seria o quê? Na mulher. Produzido pelos folículos ovarianos, tudo nós já falamos. Tá legal? Agora, galera, para a gente fechar, o que é que eu queria que você percebesse? Olhando para esse gráfico, eu quero que você perceba o quê? Que tanto o FSH quanto o LH aumentam consideravelmente a sua concentração no 14º dia. Por quê, professor? Porque é no 14º dia que acontece o quê? A ovulação. Beleza? É no 14º dia que acontece a ovulação. E durante a ovulação vai haver imediatamente, ó, uma elevação dos níveis de quê? De estrógeno. Professor, e por que é que a progesterona só aumenta depois da ovulação? Porque é exatamente depois da ovulação que vai se formar o quê? O corpo amarelo.
e vai liberar grande quantidade de quê? De progesterona. Professor, imediatamente, para que serve o estrógeno e a progesterona? Para aumentar a espessura do endométrio, preparando o útero para o quê? Para uma nidação, para a implantação do embrião aonde? No útero, para a mulher realmente ficar grávida e gerar um descendente. Beleza? Show! Nas próximas aulas, a gente resolverá questões de sistema endócrino. Beleza? Para vocês, um forte abraço e espero que tenham entendido. Show? Valeu, pessoal!